Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Quero ler primeiramente Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui quem vos fala é a irmã Cíntia. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, aqui nós estamos diante da sua bendita presença, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Senhor, neste momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados, rebeldias, Senhor, nossas faltas, falhas, fraquezas, aquilo que deixamos de fazer, Senhor, para Ti, aquilo que fazemos que não lhe agrada, ó Deus, nos limpa o coração. Que este testemunho, Senhor, que venha ser de edificação, alerta, Senhor Deus, para o tempo do fim, Senhor. Pai, que nós possamos buscar o reino dos céus, Senhor, abrir a porta dos céus em nossos lares, em nossas casas, em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já. Amém. Quero aqui falar a respeito da televisão. A televisão realmente é um portal do inferno. Eu comprovei, confirmei, através de flashes, de visões como flashes bem rápidas. Algumas eu lembro, Deus permite eu lembrar. E é o seguinte, a televisão, a televisão estava guardada debaixo do colchão do berço da minha nenenzinha. Ela não dorme no berço, ela dorme conosco. E meus filhos insistindo sempre para jogar, porque eles jogam ainda estou na batalha, na peleja, mas não baixo a guarda, insistiram para usar de novo a TV. E eu falei que se eles chegassem a pegar a TV ou jogassem, estariam sob desobediência, e isso teria consequências, eles iriam se ver com Deus. Né? E depois de 3 ou 4 dias, aconteceu que o meu filho maior pegou a TV, me avisou depois que fez isso. No momento que eu fui no mercado, ele pegou a TV e depois me falou, ao menos me avisou. E o outro pegou o cabo. Eles têm entre 17, tem um de 17 e um de 14 anos. E eu já avisei para eles que estariam em desobediência, que não permitiria. Enfim. Então, irmãos, aconteceu o seguinte, nesse dia, foi essa semana. Foi essa semana. E na hora da oração que eu faço às 11 horas da noite, através da rádio Edificar, de João Pessoa, nesse dia foi a irmã Thalia que estava dirigindo a oração. Eu já estava atrasada, já na oração. Estava com a minha bebezinha, amamentando no meu quarto com meu esposo e com meu outro filhinho. E os dois estavam no quarto deles, já ligando a TV, e eu não sabia. Apenas dei o cabo que eu tinha escondido da TV para o meu filho. E estava com fone de ouvido. Nesse exato momento, quando eu já fechei os olhos para participar da oração, já comecei a ver várias imagens feias, horríveis, de demônios, do inferno também. E eu abri os olhos e eu não queria ver aquilo. E eu falava, Senhor, na minha mente, Senhor, se for da minha mente, se for algo do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira isso da minha mente, meu Deus. Mas continuou. Então, eu imaginei que realmente se era a permissão de Deus, eu vi isso. E a primeira coisa que eu lembro, a visão que eu vi foi uma grande potestade, um grande demônio sobre um trono, estava sentado sobre um trono, e ele se levantava lentamente, mas com um olhar de muita fúria, com muita sede de fazer algo, maldade, né? Nós sabemos. E a pele dele, irmãos, era uma pele assim, branca, e com várias feridas grandes, abertas, várias chagas, e escorria um líquido feio, assim, era muito feio esse demônio, e ele só se levantava.
desse trono, ele deveria ter uns mais de 30, 40 metros de tamanho. Ele era muito grande. Então, por isso que eu falo que possa ser uma potestade. E em seguida, depois disso, eu comecei a ver um grupo de pessoas que eles estavam reunidos com umas capas pretas. Inclusive, eu conseguia ver uma mulher com cabelo liso, uma jovem, e eles estavam fazendo algo para atrapalhar a oração da irmã Thalia, que a irmã Thalia estava fazendo. É a segunda vez que eu vejo. Um ano atrás, eu vi uma pessoa apenas, também fazendo algo para atrapalhar a irmã Thalia, causar alguma coisa. Realmente, nesse dia, ela passou mal. E a irmã Solange, ela tomou até a frente da oração, eu creio. Então, e outra coisa que eu vi foi um jovem, que ele estava num quarto, na frente de um computador, e estava escuro esse quarto. E ele foi sugado por um buraco que se abriu no meio do quarto. Era um pequeno buraco. E ele foi puxado, assim, sugado, com muita força nesse buraco que se abriu no meio do quarto. Foi tão forte que quase que arranca os braços dele. Foi muito rápido. Sugou ele, assim, para baixo. E também em outro quarto, eu vi um demônio sentado na frente de um computador também, e ele ficava observando os canais dos cristãos. E ele mandava um comando, eu não sei como, através... ele tinha os subordinados dele, os demônios, para enganarem os canais. Eu creio que é para enganar os canais de sã doutrina, os nossos canais, né? Os verdadeiros servos do Senhor, que anunciam a palavra do Senhor, né? E ele estava observando, o olho dele era muito feio. Era um olho negro, como fosse vidro, bem grande, bem grande. E ele era todo preto, todo escuro, negro. E ele estava sentado na frente desse computador, olhando todos os canais, vigiando todos os canais. E eu creio que ele estava também dando comando para os outros demônios agirem nesses canais. Creio que é para enganar os cristãos, nós, os servos de Deus. E em outro momento também, eu vi já no inferno. Nesse do inferno, eu vi uma moça, ela estava nua, de costa, mas era uma fileira de almas, de pessoas, eles estavam todos nus, todos algemados com os pés, mãos e pescoço. E eles andavam lentamente para não cair desse penhasco. Esse penhasco era como se fosse um penhasco. Esse caminho, bem estreitinho, eu acho que ele tinha uns 2, 3 palmos. E eles tinham que andar com um pé na frente, um passo à frente sempre, para não cair. E do lado esquerdo quanto do lado direito era muito fundo. E era um lago, um mar assim de fogo. E eu vi essa jovem, ela estava de costa, com o cabelo meio comprido, até a metade da costa, era branca. E essa que eu vi, de costa, né? Eu estava atrás dela observando. E em outro momento também vi uma parede com várias mãos, muitas mãos. E essas mãos, elas pediam como socorro, eram mãos humanas. Elas pediam, tipo, como ajuda, assim, fazendo gesto para pedir socorro. E nisso, vi uma lâmina redonda. Ela vinha girando lentamente e decepava todas as mãos. E o mais interessante é que essas mãos, elas renasciam. Como fosse aqueles botão de flor que elas vão se abrindo assim lentamente. Como fosse aquilo ali, renascia. E aí começava tudo de novo, aquela lâmina cortando, decepando as mãos. E já em outro momento também, vi uma criança, só a cabeça dessa criança, ela não tinha um globo ocular, ela tinha na faixa de, creio que 3, 4, 5 anos. E ela não se movia, era somente o rostinho dela, e
era oco, os olhos dela, assim, era bem grande. E ela estava assim como fosse esfumaçada. E também tinha várias mãozinhas assim, tudo negro, escura. Como se fosse como as crianças pintam com tinta e vão marcando as palminhas das mãos, as mãozinhas assim. Era como se fosse mãozinhas de 3, 4, 5 anos também, do mesmo tamanho, um monte de mãozinhas. E já uma outra caverna, parece uma caverna, porque a parede, ela escorria um líquido, assim, como fosse um lodo, e era uma lama escura, negra, assim, e escorrendo também. E já nisso aí eu vi vários bonecas com vestidinhos de menina e bonecos, né? Eu consegui identificar, o Max Steel, e outros eram de menininhas. E elas estavam assim como se estivessem em vitrine, estavam todos sentados. Eram grandes e pequenos. E parece assim que eles tinham passado por um banho, tipo de um caldeirão, com lama e sangue, que estavam melecados assim, estavam lambuzados com isso. E eu lembrei, né, que aquilo parecia uma vitrine. E realmente nas lojas, né, eles colocam os brinquedos, tudo para atrair as crianças, né, irmãos? É, e também outro momento que eu vi foi um homem que ele parece, eu só vi a parte, ele estava deitado, só que eu conseguia ver só do ombro para cima. E ele de lado, de perfil. Ele estava em agonia, sendo torturado. Eu não sei qual era a tortura, porque eu não conseguia ver, só era mesmo o ombro e a cabeça. E o cabelo dele era assim, grande, e a barba também. É, tudo junto, como se fosse no tempo antigo de Jesus. Ele parecia ser um homem do tempo de Jesus, daquela época de Jesus. E parecia realmente que ele já estava há muito tempo em sofrimento ali. Ele estava assim, com uma feição de desespero, de agonia mesmo. Ele estava todo molhado, o rosto dele assim, parece que como fosse suor, não sei. Era em agonia que ele estava. E já saindo daí, do inferno, já passando por já fui para o Vaticano, uma igreja grande, creio que é a igreja que o Papa Francisco comanda, né, em Roma. E eu vi como fosse eles fossem celebrar uma missa nessa igreja, aquela igreja monstruosa, enorme. E ele entrava. Antes de chegar à mesa, que já estava toda preparada, vinham os dois cardeais, um do lado esquerdo, outro lado direito. E já depois, e atrás dos cardeais, vinham demônios, 2 demônios também atrás de cada um, tanto o esquerdo como o direito. E eles tinham, as pernas eram encurvadas, como em duas patas, como de coelho, e a cabeça era como fosse de búfalo. E eles eles chegavam quase ao teto dessa igreja, de tão grande que eles eram. Eles vinham lentamente andando todos juntos, iguais, um atrás do outro. E quando o Papa lavou as mãos, apareceu tipo como fosse uma luz, abrisse um portal nessa hora. Esses demônios parece que eles estavam como se fosse um controle, que eles estivessem na mão, assim, controlando esses cardeais e o Papa, né? E nós sabemos que as igrejas católicas, realmente, elas são, as imagens, essas coisas são realmente habitadas por demônios, nós sabemos disso, né? Mas eu não sei o que vem a significar isso. Então, são esses alguns flashes que eu vi, que eu lembro, a verdade. Outros eu não consigo lembrar. Eu sei que eram muitos demônios de todos os jeitos, assim, coisas feias. E então, irmãos, depois disso, meu filho no outro dia, ele falou para mim que ele não conseguiu ligar o Xbox, que é o aparelho que eles jogam, apenas a televisão. E foi exatamente no momento que eu estava orando, participando da oração. E realmente eu comprovei que era a televisão um portal. Enquanto ela estava guardada ali,
ela não estava tipo assim, não estava me incomodando muito. Até porque no meu quarto eu santifiquei, é o meu quarto de escuta, é um quartinho pequeno onde quando eu fico com a minha bebezinha, como eu estou agora, eu faço oração prolongadas, sinto a presença de Deus, louvo ao Senhor, choro muito, sinto muita presença do Senhor. E eu falei para o Senhor que quem chegasse aqui, que o Senhor viesse tocar, que entrasse nesse quarto, que o mal pudesse sair. Realmente, irmãos, é um quarto abençoado. E eu estou pedindo estratégia de Deus para que eu venha me livrar dessa TV, porque graças ao Senhor, meu esposo me autorizou a fazer o que eu quisesse, porque eu não poderia passar por cima da ordem dele. Então, eu estou pedindo ao Senhor uma estratégia, mas eu sei que o fim dela vai ser destruição, porque realmente é um portal do inferno. Agora, o versículo que foi pela madrugada nesse mesmo dia não, já era outro dia, eu pedi ao Senhor, fiquei querendo saber por que eu via essas coisas, que eu comecei a ver essas coisas. E eu ainda não tinha entendido, porque os meus filhos não tinham me falado, falaram no outro dia apenas que não conseguiram jogar. E eu pensei que eles estavam jogando, mas somente a TV ficou ligada. E então, irmãos, e eu falei para o Senhor falar comigo, eu já tinha dormido, creio que era umas 3 da manhã, não lembro. E a Bíblia estava perto, estava escuro. E ainda assim veio na minha mente a palavra em Apocalipse 3:20. Acredita, irmãos, na hora que eu iluminei a Bíblia, apareceu esse versículo. Abri neste versículo como confirmação. Ou seja, o Senhor, ele é o nosso portal, é a nossa porta para o céu. Aquele que abrir a porta, ele vai ceiar com essa pessoa. Ele vai entrar e vai ceiar com essa pessoa. Já Satanás não. Através da televisão, de várias outros portais que nós temos que pedir discernimento de Deus para nós contemplarmos, para nós sabermos as estratégias que o inimigo usa, das coisas que entram em nossa casa para a destruição. Né, irmãos? Então o Senhor veio e Ele está batendo na porta ainda de muitas pessoas, mas essa porta também já está fechando, né? A porta do coração, mas a porta do céu está fechando, né? Então que esse testemunho de visão venha edificar a todos nós. E você que tem sua TV, não hesite, irmão. Se você quer, peça sinal de Deus, comprove, porque a gente às vezes não sabe de onde vem tantas coisas ruins para nossa casa. Realizem os cultos domésticos, ainda que seja só você, ainda que seja você e seu filho, mas realize, irmãos. Eu dou graças a Deus que mesmo com poucas forças, Deus tem achado graça e me dado forças para eu continuar. Porque todos são conhecedores da palavra de Deus e infelizmente ainda não estão abrindo seu coração para o Senhor. Mas eu continuo na peleja, irmãos. Então esse testemunho, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.